E aí, gente, tudo bem? Vamos gravar o podcast de hoje, falar rapidamente sobre o clássico Choque Rei, que aconteceu na noite de segunda-feira, 8 horas da noite. Havia muita expectativa em torno desse duelo, o reencontro dessas duas camisas, né? Tiveram aí a Supercopa do Brasil, tiveram disputa de Campeonato Paulista e os confrontos recentes, todos empates, né, nessa temporada. Apesar da conquista do título da Supercopa do Brasil, foi empate. O jogo foi um empate, né? O São Paulo não venceu o Palmeiras. E aí tivemos Campeonato Paulista também, o jogo daquele episódio da xenofobia, né? Do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. Inclusive, eu cito Carlos Belmonte porque ontem ele teve uma atitude muito bacana. Não sei se todo mundo viu, mas ele foi lá, recebeu a Leila Pereira, recebeu o Abel Ferreira, bateu, tiveram uma breve conversa, uma breve não, tiveram até uma conversa razoável, né? Onde os dois conversaram ali, se abraçaram. Achei muito legal a atitude do Belmonte. Eu não sei se foi uma atitude protocolar, se aquilo foi apenas para aparecer na frente das câmeras. Eu sei que isso demonstra grandeza. Isso demonstra grandeza, né? De você reconhecer um erro, porque até então, após o episódio, era dito que não, era só para designar de quem eu estava falando, a nacionalidade não tem nada a ver, e muita gente passa o pano na rede social, né? E depois, acho que assim, o reconhecer o erro, por mais que ele não concorde, né? Às vezes ele foi lá receber a Leila Pereira, né? Ela criticou muito o Belmonte logo após o episódio. Eu me recordo que ela apareceu no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, aproveitou para dar alfinetada. O Belmonte, para mim, demonstrou grandeza, porque ele poderia rebater a Leila Pereira com mais alfinetadas, ele poderia, né? Seguir na linha de raciocínio, apesar de ter publicado um vídeo pedindo desculpas ao Abel, podia seguir numa linha de raciocínio de que, não, estão forçando uma situação, enfim, não. Foi lá, recebeu os dois, pediu desculpas, teve uma longa conversa com o Abel Ferreira, foi bastante, cara, foi bastante interessante. Eu acho que é isso. Dentro do campo de jogo, a rivalidade ela tem que falar alto mesmo. São duas camisas muito pesadas, com muita história, com muita tradição e de vários embates, né? Dentro de campo, o jogo. Dentro de campo, a rivalidade. Fora de campo, o respeito, né? O respeito. A provocação sempre vai existir, mas no nível profissional, o respeito. Não que dentro de campo não tenha que existir o respeito, mas o torcedor quer ver uma batalha, né? Sempre com lealdade, tá, gente? O respeito tem que existir em todos os lugares, tá? Vamos me corrigir aqui. O respeito sempre. A rivalidade tem que existir dentro de campo, fora de campo, mas no nível dos dirigentes, eu acho que tem que haver moderação, né? Tem que haver moderação e tem que haver a boa vizinhança. A boa vizinhança. Porque essas duas agremiações recentemente, uma jogou no estádio da outra. Achei isso uma atitude muito legal. Achei que foi uma bela abertura para voltar o debate da questão das torcidas mistas. Infelizmente, isso ainda não é possível, né? Houve um invasor ali. E aí, cara, assim, obviamente que a gente condena qualquer tipo de agressão. O cara tomou uns pitacos ali, uns peteleco. Mas também, jogo de torcida única, não vamos entrar como invasor, né? Vamos respeitar a determinação do Ministério Público. Foi pego um invasor ali, tomou umas petelecadas aqui, de lá, caiu, a polícia foi lá retirá-lo, parece que ele abriu o boletim de ocorrência e tudo mais, tudo certo, tudo certo. Não houve nada de mais grave, foi uma situação desagradável, porque há sim uma agressão, mas, né, também tem que respeitar a determinação do Ministério Público. Enfim, né, a gente cita a rivalidade, os ânimos ficam acirrados, por isso que eu acho que os dirigentes não podem ficar alimentando esse tipo de situação, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de rivalidade tóxica. Então eu achei muito legal a atitude do Belmonte. Aqui eu faço, deixo aqui um longo trecho aqui do podcast para ressaltar, para que tantos outros dirigentes sigam pelo mesmo caminho. O clássico, ele é quente, é natural você se estressar, você perder a cabeça, porque você está defendendo o seu time. E ali, tanto o Belmonte quanto o Casares foram para defender os seus times. Porque senão o torcedor fica naquela, pô, tem que fazer o papel de poder de bastidor, e eu acho que tem mesmo. Só que existe uma linha tênue, né? Existe uma linha tênue de você ir para a guerra para o seu time
para defendê-lo com unhas e dentes e você, né, se você se destemperar, né, você passar do tom. E ali houve uma passada do tom assim que extrapolou todos os limites, né? Enfim, a gente cita parabéns ao Carlos Belmonte, né? É o que eu falei, talvez, não sei se foi um pedido honesto, mas não interessa. O que interessa é o que aparece. E se for honesto, melhor ainda, né? Se for honesto, melhor ainda. Eu digo assim, parabéns porque a mensagem que tem que passar passada por torcedor, essa mensagem foi passada da forma correta, de que a rivalidade existe e ela vai sempre existir. Mas aqui do meu lado, como dirigente, a rivalidade que a gente vai alimentar é a rivalidade sadia, né? Sadia. E vida que segue, tá? Então, bacana isso antes do jogo. O jogo em si não foi um grande jogo. Mais uma vez, né? Um jogo com chegadas mais duras, jogadas mais quentes, em dados momentos mais pegados. Duas equipes que tiveram suas oportunidades, tá? O Alisson salvou um gol espetacular, um lance do... cara, assim, o Arboleda... É brincadeira, hein, Arboleda? Vamos, né? Vamos ficar ligado, né? E o Endrick, cara, assim, é qualquer brincadeira que o Endrick fez ali, né? Ficou ali azucrinando o Arboleda. Eu falo assim do Arboleda, a gente faz brincadeira com o Arboleda, porque é um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Pelo menos essa é a minha opinião, né? No momento, não. Se a gente pegar o recorde de momento, não. Né? Um momento muito ruim do Arboleda, mas do que a gente já viu, da capacidade técnica, do que ele pode entregar, tá muito abaixo. E a pataquada que ele cometeu ali, por isso que a gente faz a cobrança. Mas é todo o mérito do Endrick também, né? É impressionante. O Endrick fica no pé dele. E no final, o Arboleda cai no chão. O Endrick pula por cima dele. Retoma a bola. Né? Faz o cruzamento para o meio da grande área. E eu esqueci quem que finaliza a jogada. Foi o Lázaro, se eu não me engano, né? Ele finaliza a jogada e o Alisson tá ali no momento certo, na hora. Você até deu uma escorregadinha ali, foi meio que no susto. Cara, que defesaça, né? Do Alisson e a resiliência, né? Do Endrick na jogada é impressionante. O Endrick a gente faz os elogios e tem muita gente que fala, pô, cara, tá ficando cansativo, né? Só. Cara, eu repito esse lance porque assim. 98% dos atacantes não iriam atrás da bola. 98% eu acho que eu estou sendo generoso. 99,9% dos atacantes no Brasil, no futebol brasileiro, não iriam disputar aquela bola até o final, como fez o Endrick. Ficar azucrinando o zagueiro, depois ainda retoma a bola, quando o zagueiro está protegendo a bola, consegue recuperar essa bola, não deixa a bola sair, cruza para o meio da área para alguém que está lá, né? Porque às vezes o cara só cruza por cruzar para ver se acontece alguma mágica, cruza para alguém que está lá, está bem posicionado, finaliza no gol vazio, vazio sem goleiro no caso, mas o marcador, no caso o Alisson, estava lá e evitou o lance. Então assim, eu ressalto isso porque é uma visão de jogo de um atleta que é diferente. O Endrick não é de hoje que eu estou dizendo, ele está destoando. Né? Ele começa, tecnicamente, ele começa a destoar no time do Palmeiras. Porque ele é um cara tecnicamente muito acima. Né? E ele está em franca evolução. É impressionante. O São Paulo teve uma grande chance, a gente cita esse lance do Endrick, a gente tem que citar também o lance do Caleri. Impressionante, o Caleri quase faz um gol ali meio que de letra, né? Dando um giro, a bola bate no travessão. Foram as duas chances mais claras do jogo, terminou 0-0. Morno. Esperava pelo menos um. Pô, podia até ser empate, poderia, mas poderia ser com gols pelo menos, né? Poderia ser com gols para ser com emoção. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. São Paulo de técnico novo é sempre um adversário muito indigesto para o Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter tido boas oportunidades, não é um gramado, um estádio onde o Palmeiras costuma render. É muito difícil o Palmeiras render, jogar bem no estádio do Morumbi, muito difícil. E o adversário e o São Paulo, dos últimos jogos, aí tem se demonstrado um adversário indigesto para o Palmeiras, né? Para o Abel Ferreira. O Palmeiras não consegue bater o São Paulo recentemente, excluindo a goleada do ano passado, obviamente, né? Mas ali foi um outro momento, outro contexto de um São Paulo que havia sido campeão da Copa do Brasil. Acho que foi o
última grande vitória do Palmeiras para cima do São Paulo, mas depois disso, resultados muito difíceis. E até antes disso, São Paulo eliminando o Palmeiras também na Copa do Brasil, um adversário muito indigesto para o Palmeiras, né? Esse Palmeiras do Abel Ferreira. E ficou bom, acho que para os dois, de repente, né? Ficou bom para os dois. O Palmeiras não tem um histórico legal lá, e o São Paulo, de treinador novo, talvez tenha ficado bom para os dois? Talvez sim, a tabela diz o contrário. Né? Não ficou bom para ninguém o empate, porque o Palmeiras está no meio da tabela com apenas 5 pontos, tá? 12 pontos disputados, o Palmeiras não fez nem metade. E essa é uma equipe que a gente coloca como uma das favoritas à disputa da competição, do título da competição tricampeonato. Então, de 12 pontos disputados, o Palmeiras tem apenas 5. O Palmeiras não tem nem metade dos pontos disputados. E o São Paulo tá pior. São Paulo tá pior. Tem 4 pontos, 14ª colocação, tá? Ficando empatado em pontuação com o Corinthians, uma situação de tabela bastante incômoda, para quem tá aqui sabe como é que é. O Corinthians viveu uma situação muito incômoda no ano passado. Então, acho que tá na hora, né? A gente tá falando aqui do trio de ferro paulista. As grandes camisas da capital paulista. Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas o destaque fica para o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, com o trabalho mais longevo. Então tá na hora de entregar resultado. É claro que os últimos jogos foram difíceis, né? São Paulo teve o Flamengo. Então, os últimos jogos foram internacional, foram complicados, mas volto a repetir, de 12 pontos disputados, o Palmeiras tem apenas 5. O Palmeiras não tem nem metade dos pontos disputados. Então, acho que está na hora de dar o retorno. A gente traz a coletiva do Abel, cita aqui que aqui falou do Rafael Veiga, né? Mas ele fala da questão do cansaço. E vamos pegar aqui umas aspas do Abel, que o Veiga fez um pedido de desculpas nas redes sociais, né? E o Abel deixou a opinião dele. Né? Não tem que pedir, não tem nada que ir às redes pedir desculpas, porque quando decide, no caso o Veiga, quando ele decide jogos, também não vai dizer que ele resolveu. É o que eu acho, mas se meu jogador se sentir bem em fazer isso, terá todo o meu apoio. Bom, o Abel Ferreira, ele pode falar o que ele quiser, mas ele é incaível, né? O Abel Ferreira, ele não é caçado nas redes sociais. Então, assim, acho que ele pode não concordar com o que o Veiga falou, mas ele também não é o dono da verdade. Isso aqui que ele faz é um exposed, né? É expor o atleta. Eu não concordo com isso. Não concordo. Entendo a posição dele e concordo com o que diz o Abel. As palavras dele. Ele não tem que pedir desculpas, que quando ele vai lá arrebenta, ele não fala, pô, arrebentei, galera. Né? Eu entendo o que quis dizer o Abel. Mas o Abel não é caçado nas redes sociais quando o Palmeiras está jogando mal. Quem é cobrado são os jogadores. Então, seu Veiga é cobrado, seu Rony é cobrado, seu Flaco Lopes é cobrado. O Abel Ferreira não é cobrado. E eu sempre falo aqui, o cara que mais tem que ser cobrado pelo torcedor palmeirense é o Abel Ferreira. Para mim, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores do ano passado pela teimosia do seu Abel Ferreira. Mas o torcedor prefere criticar alguns jogadores. E como os jogadores são caçados e criticados, o Abel sempre fica a par disso, o Veiga tem que ir nas redes sociais se antecipar e pedir desculpas. Então essa é a tática de guerrilha que se tem que ter. Então, concordo, entendo as palavras do Abel e até concordo com elas, mas eu não concordo dele ir numa coletiva e falar isso. Tá? Isso para mim é muito fácil, ele ir e falar esse monte de coisa. Porque agora o torcedor também fica na bronca com o Veiga de novo. Por uma série de razões, qualquer coisa que acontece, o torcedor fica na bronca com o Veiga. Só porque o Abel disse isso, entendeu? Então, assim, ele tem que... eu acho que, assim, o Abel, ele sabe que ele é gigante no Palmeiras, só que ele ainda não tem a real noção do tamanho dele pro torcedor. O Abel Ferreira... Há quem diga que há uma seita Abel Ferreira dos torcedores, e eu concordo com isso. São torcedores que amam o Abel de forma incondicional, e tudo que ele fizer ou disser, se for coisa boa, eles vão idolatrar. Se for coisa ruim, eles vão passar o pano. Então eu acho que assim, o Abel ele precisa ter mais cuidado com as coisas que ele fala. Não concordo, achei que isso, não concordo de ter feito isso numa coletiva, tá? É expor o atleta.
né? Para mim é expor o atleta. Mas enfim, vamos lá. Ele disse aqui que o Veiga não é uma máquina, é um ser humano, tem emoções, tem sentimentos, procura estar sempre na melhor forma, vai às vezes à noite ao CT para fazer recuperação. Só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas de todos. Que defendeu o atleta. Tudo bem, defendeu o atleta aqui, legal, tal. Eu só não concordo com isso aqui. Pô, foi nas redes sociais, tá? Entendo, aqui no Brasil é assim mesmo. A cultura é essa. E ele sabe que é. Só que o que eu falei, às vezes eu acho que ele fica com. Ele não tem o tamanho, ele não tem a real dimensão do tamanho que ele tem pro torcedor palmeirense e do quanto impacta as palavras do Abel. E tem razão para isso. Ele fez por merecer isso. Eu não tô criticando isso. Ele fez por merecer esse gigantismo que ele tem no Palmeiras, essa idolatria. Ele fez por merecer isso. As coisas que ele conquistou e que ele continua fazendo e conquistando, ele merece esse status. Mas quando você chega nesse nível onde você é inquestionável, algumas coisas você tem que ter muito cuidado quando você vai dizer, porque você vai influenciar muita gente. É só esse o ponto, tá? Mas vamos seguir. Bom, de Zubeldia, tá? Deixou aqui né? O plantel tem que oferecer substitutos, né? O Zubeldia falou uma coisa que o Thiago Carpini repetidamente vinha dizendo nos últimos dias. Muitos jogadores lesionados. Não tem reposição. O que estou vendo é que são jogadores que querem aprender, incorporar conceitos, estão dispostos a trabalhar. E quando tivermos mais tempo, seguramente será melhor. Mas não me queixo, foco em ganhar no pouco tempo que eu tenho para que os jogadores incorporem o que eu pretendo. Não estou nessa postura de não tenho tempo de trabalho. Muito bom. Acho excelente que o Zubeldia está com essa mentalidade. Espero que ele não tenha dito da boca para fora, que ele realmente esteja com essa mentalidade incorporada, porque ele não vai ter tempo mesmo. Né? Se ele disser isso da boca para fora, o trabalho dele já vai para o saco agora. Ele não tem tempo, tem poucas peças para se trabalhar, muitos lesionados, tá? Temos alguns lesionados, como Pablo, Lucas, Rafinha, Rato. Cara, olha isso. Pablo, Lucas, Rafinha e Rato. São jogadores que são protagonistas no São Paulo. O Lucas principalmente. Então, assim, é uma situação de desfalque relevante. O Carpini passou por uma situação muito relevante. Agora o Wellington não sei como está. O plantel tem que oferecer substitutos de alguma maneira. Fica complicado, né? Realmente complicado, mas ele aceitou o desafio. Ele sabia o que estava lá. Né? Então, é como ele falou. Não estou nessa postura de não tenho tempo de trabalho. Então tem que continuar assim. Chama a garotada da base, né? Repõe da forma como dá, porque não vai ter muito mais o que fazer. E o tempo não para. E o calendário não perdoa, tá? Sobre o Flamengo, vamos rapidinho. O presidente Rodolfo Landim mira um estádio vertical para 80 mil pessoas. Acho muito interessante, né? É um conceito que a gente vê muito aqui na América do Sul, em alguns países, né? O estádio vertical. Santiago Bernabéu é assim. Muitos países não, né? A Bombonera é assim. Estou falando em vários países. Não, a Bombonera é assim, é bem vertical. O Bernabéu é assim, né? Então, muito legal, porque você consegue expandir uma capacidade absurda. 80 mil pessoas, o Flamengo consegue encher esse estádio tranquilamente, tá? Então, se assim ocorrer, vai ser muito bom para o Flamengo. Um clube que já é rico, vai ter um investimento relevante, mas o retorno vai ser muito rápido. O retorno do estádio do Flamengo vai ser muito rápido, tá? Gabigol tem que ser bem planejado, né? Diferente, porque assim, porque as pessoas podem falar assim, tá, então por que o do Corinthians não há retorno rápido? Porque foi muito mal planejado. O estádio do Corinthians foi muito mal planejado, tá? Fizeram ali para a Copa do Mundo, vem daqui, vem dinheiro daqui, vem de lá, e no final virou tudo dívida pro Corinthians. Não foi uma parada que o Corinthians planejou, vamos fazer o estádio, vai ser com esse orçamento, vai ser pago em tanto tempo, não. E não é o momento que está o Flamengo hoje, que está com o dinheiro sobrando. O Flamengo está com o dinheiro sobrando. Então, assim, a gente pode fazer
investimento, ficar até com um pouco de dívida, mas isso a gente se paga num curtíssimo prazo, né? Tem plano para se pagar em tanto tempo, vai ser pago, não vai atrasar nada, e é isso, e ponto final. E quando ficar pronto, fora que assim, nesse tempo, o Corinthians no tempo sem estádio, jogava, por exemplo, no Pacaembu, capacidade baixíssima, baixíssima, perto dos mais de 50 mil que hoje comporta a Neoquímica Arena, capacidade baixíssima, potencial de receita, potencial não, capacidade de receita do Corinthians antes de ter o estádio Neoquímica Arena era baixíssima. Ah, tem jogo importante, dá para subir pouco o valor dos ingressos, um pouquinho mais, mas eu não lembro, como me recordo agora a capacidade do Pacaembu na época, né? Mas era baixo comparado é praticamente a metade, né? Praticamente a metade do que a Neoquímica tem de capacidade oferece ao Corinthians hoje. O Flamengo vai construir estádio, ainda tendo parte no consórcio do Maracanã, então vai seguir fazendo receita, construindo um novo estádio, né? Patrocínios multimilionários, e é isso. Tá? Então o retorno é muito rápido e vai ser muito interessante se esse projeto sair do papel. Sobre Gabigol, conseguiu efeito suspensivo, corte arbitral do esporte. Foi de forma unânime a decisão. Gabigol está liberado para jogar. Tá? Não sei como estava a preparação dele, mas se estiver em dia, já dá para jogar. Não sei se vai entrar também. Né? Existiu uma certa rusga no passado entre Gabigol e Tite. Então vamos ver como é que vai acontecer. Agora que ele pode jogar mesmo a Vera, vamos ver. A gente vai aguardar para ver, tá? Tinha sido suspenso. Início de abril, a defesa entrou com um pedido de efeitos suspensivos. 5 semanas depois, o pedido foi acatado por unanimidade no tribunal, em decisão tomada por 2 ingleses e um suíço. Tá? Então foram estrangeiros, não foram brasileiros. Então tá aí, né? Antes que alguém diga, pô, o cara é flamenguista. Não, não, é a corte, é na Suíça, né? A corte arbitral do esporte é na Suíça, né? Se eu não me engano. Então é isso, Gabigol liberado. Vamos ver mais uma força ofensiva. Simplesmente o artilheiro, os maiores artilheiros brasileiros na Libertadores, volta a estar à disposição, né? Isso é pouca coisa, né? O Flamengo tá fraquinho, né? Tá fraquinho. Vamos, gente, para finalizar, mostrar a dualidade, né? Mostrar a dualidade de duas SAFs, né? A diferença de duas SAFs. Aqui a gente fala do Bahia, Grupo City. Aporte do Grupo City, o Bahia quita acordo trabalhista e reduziu a dívida total em 86%. O clube já pagou 258 milhões em dívidas em um ano. Em um ano. Tá? Desde a venda de 90% da SAF ao Grupo City, concluída em maio de 23, tá? Mais um passo importante. Nos últimos dias, o clube liquidou a dívida do acordo global com o Tribunal Regional do Trabalho. Em março de 23, a dívida total do Bahia era de 300 milhões, acho que é 300 milhões, 935 mil. O clube já quitou 86%, em torno de 258 milhões em apenas um ano. Tá? E aí, a gente tem um time que é modesto, brigou contra o rebaixamento ano passado, não fez grandes investimentos. Tem o Everton Ribeiro lá, teve um investimento maiorzinho aqui, um ali. Tem o Rogério Ceni, que também não é um bom, excelente treinador, mas não era dos mais caros, né? Tava embaixo depois da saída do São Paulo, tava mais embaixo. Então assim, um time que trabalha com orçamentos mais modestos. Se a gente comparar com o Flamengo, se a gente comparar com o Palmeiras, com Atlético Mineiro, se tem o Galo, o próprio, dá pra pôr até o Corinthians na conta, o São Paulo, o Fluminense, né? O Bahia hoje trabalha com orçamentos mais modestos, mas já quitou 86% da dívida. Então você imagina que assim, em um ano, o Bahia pagou 258 milhões em dívidas. Você imagina o que vai ser o Bahia em 2025. O potencial de investimento que vai ter o Bahia em 2025. Por isso que a gente fala, pô, por que algumas equipes, e eu citei o Corinthians aqui brevemente, por que o Corinthians não faz isso?
O São Paulo está num bom momento, mas é outro também. Por que o São Paulo não faz isso? Porque assim, cara, depois que você sanar a maioria das suas dívidas, o potencial de investimento, assim, é para rivalizar com o Palmeiras e com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. É um negócio. Ah, o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. Sim, sim. Hoje talvez o Corinthians rivalize com essas equipes em termos de investimento. Mas assim, são os jogadores ideais? São os jogadores corretos? Existe um projeto esportivo? E a dívida tá lá, né? Você consegue montar um elenco forte, mas a dívida continua se propagando. É mais ou menos em um pouco menos escala o São Paulo. Investe muito forte no seu elenco, mas a dívida continua lá. Né? Eu aguardo que a gente trouxe aqui o balancete do Corinthians. Dependendo do cálculo que você usa, a dívida aumentou na gestão do Willian. Eu aguardo para ver os balancetes do São Paulo, né? Analisados pelo Grafietti, César Grafietti. Vamos ver, né? Então, essa aqui é uma SAF. E do outro lado, nós temos outra SAF. 777, Vasco da Gama. Os muros de São Januário amanheceram pichados. Tá aqui fora 777. Adesivos e palavras de ordem contra a empresa norte-americana que controla as ações da SAF vascaína. Torcedores também protestaram contra os gastos do Vasco na janela de transferências. Frases como 200 milhões para o quê? O Vasco não precisa de vocês. Bom, investimento de 200 milhões, né? Cerca de 200 milhões. O Bahia pagou 258 milhões em dívidas. Outra equipe que brigou contra o rebaixamento, Vasco da Gama, investiu bastante o ano passado, investiu muito esse ano também. O retorno esportivo não acontece. E aí, será que não é melhor voltar, né, ao marco zero? Porque o que me parece o Vasco vai levando do jeito que dá, né? Pô, a 777 faz o aporte aqui e tal. Imagino que a gestão Pedrinho vai ser uma boa gestão, mas até aí não dá para saber. Tem que quitar, tem que honrar compromissos, enfim. Uma série de situações. Tem que reforçar o elenco para não correr risco de rebaixamento novamente. São uma série de situações. Né? É difícil explicar, né? É difícil explicar o que acontece com o Vasco da Gama. Né? A gente acompanhou nos últimos anos uma série de situações. Era gente querendo quebrar o acordo, falando que a 777 infringiu alguns acordos e querendo barrar a compra. A última foi o Pedrinho entrando com uma ação, né, se eu não me engano, para que a 77 pague no prazo um valor de tantos milhões. E a 77 fala que, cara, a gente sempre pagou em dia, não entendi o porquê disso. Então, assim, você vê que são uma série de situações que vão muito além só do elenco, só do trabalho do Ramon, só da torcida, de repente, do torcedor que invade o estádio, prejudica o clube. São uma série de situações. No campo administrativo, existe, assim, existe um casamento que está implorando por divórcio. E se todas as peças não se alinharem, a coisa não vai rolar. Então, assim, as únicas pessoas que parecem que não entendem, o Vasco da Gama tem um dono hoje. O Vasco da Gama tem um dono. E parece que, assim, não é uma crítica à atual gestão do Pedrinho, não é isso. Ele chegou agora. Né? Ele chegou agora. Acho que, assim, o Vasco, assim, as pessoas têm que entender que o Vasco da Gama tem um dono. Ah, não, o Vasco da Gama não tem dono. O Vasco da Gama é do torcedor. Não, vocês venderam o Vasco da Gama. Vocês deixaram o clube chegar numa situação tão calamitosa que o Vasco foi vendido. Então o Vasco não é mais do torcedor. E é isso que eu acho que assim é uma das coisas das vaidades que é muito mais complexo e eu não sei nem medir o tamanho da complexidade do que acontece lá dentro. Mas assim, uma das coisas é a vaidade de achar que o Vasco da Gama nos pertence ainda. Não, o Vasco da Gama não pertence mais.
Então, enquanto as pessoas não entenderem que o Vasco da Gama não é mais do torcedor, não é mais do associado, a situação vai seguir nesse, cara, assim, essa rixa de gestão nunca é boa. O Vasco nunca vai para lugar nenhum. Até chegar o momento em que a 77 vai pagar tudo que tem que pagar. E aí? Da onde que vai vir um aporte financeiro? Ah, o clube vai seguir investindo, porque o dinheiro é deles. Mas eles vão investir cada vez menos, não dá retorno. Que investidor é esse que põe dinheiro para ficar perdendo dinheiro? Você está vendo assim, como a situação às vezes alguém pode estar pensando que isso é bom. Fala, pô, a 77 vai ver que não vai dar retorno, vai vender. O Vasco a gente compra de volta. Primeiramente, assim, quem que vai comprar? Né? Ninguém vai comprar. A 77 não vai vender mais barato. Mas enfim, são outros 500. E se eles querem ficar com o Vasco? Não, a gente vai ficar, mas a gente vai fazer baixíssimos investimentos até vocês colocarem ordem na casa e eu ter o meu retorno. Eu vou ficar com isso aqui até dar retorno, porque é uma das maiores torcidas do Brasil. Eu quero o meu retorno prometido. Então, assim, existe uma série de situações que parece que assim, o funcionário quer mandar mais que o dono. Não, cara, assim, vocês não entenderam. Vocês vendem. Sabe aquela situação em que o cara funda uma empresa? O cara fundou uma empresa, tá? E aí, tipo, e aí você vende a empresa. Aí o cara vende a empresa. E só que ele continua trabalhando na empresa. Então, tipo, ele era dono, ele vendeu a empresa dele. Vendeu. Vendeu as ações da empresa para outra empresa maior. Então, quem manda agora é outra empresa. O cara tá lá. Ele segue sendo, sei lá, o presidente, o CEO, não sei, um diretor. Só que ele já não manda mais. E ele acha que manda, porque ele fundou a empresa. Não, você já não é mais o dono, você vendeu. Né? Você vendeu. É tipo assim, aquela criança que tem um brinquedo. Ela tem um brinquedo, ela tem um carrinho. Ela dá esse carrinho pro outro, pro amigo dele. Você deu o brinquedo. O brinquedo não é mais seu, mas ele acha que o carrinho é dele ainda. Não, não, não é mais seu, você deu. Você tá entendendo, mais ou menos? É tipo assim, óbvio que não foi dado o Vasco, né? Mas foi vendido e as dívidas foram juntos. E assim, a impressão que me passa quando a gente fica olhando é que os caras querem seguir mandando, mas vocês não têm mais. Já não é mais de vocês. E aí fica essa divergência, e aí, pô, eu coloco também na conta do Pedrinho, porque assim, eu tenho certeza, certeza não, mas eu tenho quase certeza que a convivência com a 777 deve ser muito difícil. Né? Os caras ali deve ser difícil de conviver e de conversar. Deve ser muito difícil de conversar. Mas se você não tiver essa habilidade, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. O Pedrinho deve, né? O Pedrinho deve satisfação ao torcedor. Porque ele foi para lá para mudar muita coisa. Né? Ele foi para lá para mudar as coisas. Mas se você não tiver alinhado com os caras que estão dando em dinheiro, que estão injetando dinheiro, cara, o negócio nunca vai para lugar nenhum. E parece que só eles não perceberam isso. Parece que só eles não perceberam isso. Então, o Bahia, neste momento, está passando à frente do Vasco. Tá? O Bahia está passando à frente do Vasco da Gama. E os caras não perceberam. Eles estavam no mesmo patamar até o ano passado. Brigando contra o rebaixamento difícil. O Bahia está passando à frente do Vasco. Tá? O Vasco está ficando para trás e tá olhando. E tipo, a galera que tá lá tá preocupada com outras coisas. É a impressão que me passa. Eu não tô lá, eu não sei o que acontece. Volto a repetir. Os caras da 77 deve ser difícil, cara. Deve ser uns caras chato para lidar. Deve ser muito chato. Mas, cara, são os ossos do ofício. Se você não aprender a conviver, quem vai perder é o Vasco. E quem vai perder é o torcedor, tá? Gente, é isso. Só vou finalizar por hoje. Vamos ter Copa do Brasil. Copa do Brasil, Zil. Vamos lá. A agenda do dia. Tem alguns jogos da Copa do Brasil. A gente vai acompanhar de tudo um pouco. Bahia, Criciúma, Operário e Grêmio, Atlético Mineiro e Sport. Amanhã a gente está de volta.
para comentar um pouco dessas partidas. Eu encerro por hoje. Você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa moral. Fico meu muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.